Segundo Carl Jung, cada pessoa nasce com uma alma única. No entanto, algumas almas ultrapassam os limites do inconsciente coletivo e assumem uma missão especial neste mundo. Talvez seja uma dessas almas especiais. Neste vídeo, vamos falar de 8 sinais que mostram que a sua alma é especial. Primeiro, gosta da solidão com pensamentos profundos. Segundo Carl Jung, a autorrealização torna-se possível com uma viagem ao mundo interior e não ao mundo exterior. Esta viagem começa quando se afasta do barulho da multidão e se voluntaria para enfrentar a solidão. Porque a verdadeira transformação começa no momento em que se liberta das expectativas do mundo exterior. Amar a solidão não é aqui um escape, mas uma escolha que abre espaço para a expansão da consciência. Embora gostar de estar sozinho seja muitas vezes visto como contrário às normas sociais, esta tendência é a base da maturação espiritual no processo de individualização de Jung. Quando a mente é enterrada no silêncio, os pensamentos superficiais desaparecem e símbolos, intuições e partes reprimidas das profundezas do inconsciente vêm ao de cima. Só neste silêncio a pessoa encontra a sua própria sombra, se apercebe dos seus conflitos internos e começa a ouvir a sua própria verdade. Quem ama a solidão não vive no vazio, mas sim numa plenitude consciente. Em vez de se perderem na multidão, estas pessoas encontram-se no seu próprio mundo interior. Segundo Jung, este estado de solidão é a expressão do esforço do indivíduo para criar um eu único, rompendo com o inconsciente coletivo. Um indivíduo propenso à reflexão profunda faz descobertas mentais quando está sozinho. Ele questiona a existência, o sentido da vida e a natureza da alma. Tais questões não encontram resposta em conversas comuns ou na correria do cotidiano. O tempo passado sozinho não é um refúgio para estes indivíduos, mas um ritual interior, sagrado. As ideias criativas nascem na solidão, as intuições são fortalecidas e a consciência desenvolve-se. A alma é purificada, clarificada e caminha para a sua verdadeira identidade na solidão. Portanto, quem ama a solidão não está realmente só. Desenvolve uma amizade interior na profundidade dos seus pensamentos. Como dizia Carl Jung, quem olha para fora vê um sonho, quem olha para dentro desperta. Se sente a solidão não como uma deficiência, mas como um privilégio espiritual, este é um dos fortes indicadores de que tem uma alma especial e não uma alma comum. 2. Ouro pode sentir a dor dos outros. No sistema psicológico de Carl Jung, os humanos não são apenas seres individuais, mas também portadores de um inconsciente coletivo. Este nível coletivo de consciência liga as pessoas a uma rede invisível, e algumas almas são muito mais sensíveis às vibrações dessa rede do que outras. Se sente a dor de outra pessoa não apenas a observá-la, mas como se a estivesse a experienciar no seu próprio coração. Esta sensibilidade indica um nível de consciência que ultrapassa a empatia comum. Segundo Jung, esta ressonância interna demonstra que o indivíduo ultrapassou os limites do inconsciente e tocou a estrutura espiritual coletiva. Esta é a interiorização da experiência de outro ser pela psique, ultrapassando os limites do eu comum. Ser capaz de sentir a dor dos outros não é apenas um reflexo emocional. É também o produto de uma inteligência intuitiva altamente desenvolvida internamente. Tais indivíduos conseguem compreender o que a pessoa com quem estão a falar não consegue expressar por palavras, desde as mais pequenas vibrações na linguagem corporal, o silêncio por detrás dos olhos, ou uma sutil quebra no tom de voz. Esta compreensão não é uma simpatia superficial, mas uma forma de reflexão espiritual. De acordo com a teoria dos arquétipos de Jung, a alma humana transporta padrões universais de experiência, embora sentimentos como o luto, a perda e a solidão sejam codificados de forma diferente na psique de cada indivíduo. Estes códigos são quase transparentes para estas almas especiais. Podem decifrar instintivamente a linguagem universal desses sentimentos, porque o seu mundo interior é como uma porta que se abre para o mundo interior dos outros. Este tipo de sensibilidade nem sempre é uma característica facilmente carregável.
porque sentir a dor dos outros significa muitas vezes assumir parte desse fardo interiormente, em vez de os deixar sozinhos com os seus próprios fardos. Isto requer confrontar as partes internas a que Jung chama sombras, porque quando sente a dor de outra pessoa, essa dor toca-lhe numa ferida semelhante. É aí que começa a consciência espiritual. Essa ferida é percebida, revelada e talvez curada. Nas palavras de Jung, uma consciência não curada apresenta-se repetidamente no mundo externo. Se consegue perceber as feridas dos outros e vibrar com elas, está a testemunhar não só o seu sofrimento, mas também o destino comum da humanidade. Este testemunho é um dos sinais mais evidentes de um ser espiritualmente aprofundado. Portanto, ser capaz de sentir a dor dos outros não é apenas uma virtude, mas também uma responsabilidade espiritual. Esta sensibilidade convoca-o a uma existência mais suave, mais compreensiva e mais profunda. E atender a este apelo está no cerne do processo a que Jung chama individuação. Se o seu coração começa a bater ao som do grito silencioso de outra pessoa, se sente o invisível, ouve o não dito, este é um sinal claro de que a sua alma está em sintonia com uma consciência extraordinária e não com uma consciência comum. 3.1 Uniso. Os seus sonhos estão cheios de mensagens. Para Carl Jung, os sonhos são cartas escritas na linguagem da alma. Nas profundezas do sono, quando a mente consciente está em silêncio e o eu cotidiano se refugia nos bastidores, a psique expressa a sua própria verdade através de símbolos. Segundo Jung, os sonhos não são apenas resquícios do dia, são reflexos dos processos inconscientes do indivíduo, das emoções reprimidas, dos aspectos obscuros e até do potencial de desenvolvimento espiritual. Se os seus sonhos contêm constantemente símbolos, temas que não coincidem com a sua vida consciente ou emoções fortes, isso é um indício de que estabeleceu uma forte ligação com o seu inconsciente. Para estas pessoas, os sonhos são uma porta que se abre para o mapa secreto da alma, para além de uma experiência comum de sono. Se encontra frequentemente figuras arquetípicas nos seus sonhos, como símbolos universais, como um velho sábio, uma floresta escura, uma montanha alta, um mar largo. Isso indica que está em contato com a área a que Jung chama inconsciente coletivo, porque tais símbolos não são apenas o produto de experiências pessoais, transportam significados comuns do passado espiritual de toda a humanidade. Isto significa que os seus sonhos não são apenas os portadores da sua psicologia individual, mas também das camadas espirituais universais da humanidade. As almas especiais percebem estes sonhos não como uma passagem visual comum, mas como um puzzle de sabedoria a ser resolvido. Quando acordam de manhã, esforçam-se por não esquecer o sonho que tiveram. Querem dar sentido ao que sentem e instintivamente sabem que há ali um sinal profundo escondido que guiará as suas vidas. As mensagens que aparecem nos sonhos são, por vezes claras e explícitas, mas na maioria das vezes são simbólicas e multifacetadas. Segundo Jung, a linguagem dos sonhos funciona como as mitologias. Não é direta, mas indireta. Uma cobra não é apenas um animal, mas pode ser um símbolo de transformação, instintos ou energia reprimida. A queda de um avião não é apenas um acontecimento, mas pode indicar o colapso de um ideal na consciência. As pessoas que conseguem decifrar esta linguagem estabelecem uma relação mais profunda consigo mesmas. Levam os sonhos a sério, porque sabem que os sonhos revelam corajosamente realidades que as pessoas não conseguem ver nas suas vidas conscientes. E, por vezes, um sonho pode iniciar uma pessoa numa viagem interior que durará anos. Os indivíduos espiritualmente especiais não têm medo desta viagem, pelo contrário, aceitam-na como um chamamento. Esta sensibilidade onírica é também mensageira de uma inteligência intuitiva, capacidade de discernimento e abertura espiritual. Porque não só ver as mensagens do inconsciente, mas também ser capaz de as decifrar, é uma capacidade espiritual. Segundo Jung, os sonhos são os guias do indivíduo no processo de individuação. Este processo é o processo de descoberta do verdadeiro eu, de se livrar das máscaras sociais
e de alcançar a integridade interior. Se os seus sonhos o direcionam constantemente para os mesmos temas, figuras ou mensagens, significa que o seu inconsciente estabeleceu uma linguagem consistente consigo. Neste contexto, os sonhos não são apenas a voz do inconsciente, mas também o guião do seu desenvolvimento espiritual. Se os seus sonhos estão repletos de mensagens, e não só os segue, como também tenta decifrá-los com uma busca interior de significado, isso é um sinal de que possui uma capacidade espiritual que o leva para além das experiências comuns. Como Carl Jung enfatizou, os sonhos são uma porta que se abre para a própria escuridão, para o desconhecido e, finalmente, para a luz. E aqueles que conseguem ver e abrir essa porta são almas raras e especiais. 4. Turno. O espiritual e não o material irá satisfazê-lo. O sucesso material, o conforto e o consumismo que o mundo moderno colocou no centro da sua vida arrastaram o indivíduo para uma abordagem de vida focada em se alimentar de recompensas externas. No entanto, segundo Carl Jung, a verdadeira satisfação é possível vivendo de acordo com a sua natureza interior. Se ouvir o chamamento silencioso da alma para além de artigos de luxo, títulos ou aprovação social, isso é uma indicação de que ressoou com uma consciência superior ao nível comum do eu. A transitoriedade do material não o satisfaz. Pelo contrário, se procura significado, profundidade, intuição e ligações espirituais, isso significa que prefere a existência interior à existência material. O processo de individuação de Jung começa exatamente neste ponto. Uma pessoa regressa à sua essência, descobre o seu verdadeiro eu e alcança uma satisfação interior independente das condições externas. Para as almas que priorizam a espiritualidade, a satisfação é medida não por aplausos exteriores, mas por uma paz silenciosa sentida interiormente. Para estas pessoas, o significado não está num objeto, mas na profundidade de um pensamento. Está oculta não num passo na carreira, mas num momento de consciência espiritual. Por vezes, podem distanciar-se do que a sociedade rotula como sucesso, pois o que as suas almas procuram é o invisível por detrás do visível. Embora os ganhos materiais lhes proporcionem uma felicidade temporária, não preenchem o vazio interior. Como disse Jung, uma pessoa deve saber não só com o que vive, mas também para o que vive. Se tece a sua vida com valores para serem vividos, isso demonstra que possui uma estrutura espiritualmente desenvolvida. A satisfação espiritual constrói-se com paciência, consciência e atenção a si mesmo. Esta forma de satisfação pode ser invisível a critérios externos, pois não pode ser medida nem por contas bancárias, nem por indicadores de estatuto. No entanto, esta invisibilidade não significa que seja inútil. Pelo contrário, como Jung enfatizou, os tesouros mais profundos da alma estão escondidos no mundo invisível. Uma pessoa que se vira para este mundo tenta compreender as profundas correntes subaquáticas que criam estas ondas, em vez de se interessar pelas ondas da superfície da vida. Alimenta-se não de vitórias superficiais, mas de transformações internas, porque ele sabe que a verdadeira satisfação é possível não pela posse de algo, mas pela compreensão do seu significado. Esta abordagem traz consigo também uma forte busca pela integridade espiritual. Os ganhos materiais são temporários, desaparecem, são esquecidos com o tempo e são substituídos por novos. No entanto, a satisfação espiritual proporciona uma vitalidade interior que o tempo não consegue corroer. O centro que Jung descreve como o eu-essência está oculto nesta profundidade espiritual. Se também procura satisfação interior permanente em vez de coisas externas que lhe oferecem prazeres temporários ao longo da vida, isso mostra que não é comum, mas sim uma viagem espiritualmente escolhida. Porque tal orientação não é coincidência. É um resultado natural do despertar espiritual e do chamamento interior. 5. Puro. Tem frequentemente encontros casuais na sua vida. Um dos conceitos mais marcantes que Carl Jung trouxe para o mundo da psicologia é a sincronicidade,
a união significativa de acontecimentos aparentemente independentes. Se vivencia, frequentemente, coincidências na sua vida que o surpreendem e impressionam com a sua sincronia. Por exemplo, receber uma mensagem de alguém no preciso momento em que pensa nessa pessoa, encontrar a informação de que necessita num livro num momento inesperado, ou conhecer alguém que muda o rumo da sua vida completamente sem planeamento. Estes acontecimentos podem não ser coincidências comuns, mas sim manifestações de uma interação invisível que a sua alma estabeleceu com o universo. Segundo Jung, tais experiências demonstram que o inconsciente pode ressoar não só no nosso mundo interior, mas também na realidade exterior. Os eventos sincrônicos são como pistas espirituais que o universo lhe sussurra. São difíceis de explicar logicamente, mas fáceis de reconhecer com sentimento. Nesses momentos, surge dentro de si um sentimento de isto é um sinal. Embora a mente tente negar, o coração já compreendeu. A ocorrência frequente de tais acontecimentos demonstra que é sensível não só ao mundo externo, mas também à orientação interna. Estes acontecimentos aparentemente coincidentes indicam, na verdade, que a sua ligação com o subconsciente é forte e que a sua inteligência intuitiva está ativa. Segundo Jung, quanto mais profundo um indivíduo se aprofunda na sua viagem interior, mais significativos e orientadores se tornam os acontecimentos que encontra no mundo externo. Isto é uma indicação de que o universo, por vezes, guia a alma na sua busca pela autorrealização por meios invisíveis, mas sentidos. Quando observa os pontos de viragem da sua vida, se houver coincidências que o levem para um caminho completamente diferente, isso representa provavelmente limiares importantes no seu desenvolvimento espiritual. No processo a que Jung chama individuação, a pessoa confronta primeiro as suas sombras e depois o seu inconsciente, de forma a alcançar o seu verdadeiro eu. O momento destes confrontos é por vezes desencadeado por eventos externos. Por exemplo, encontrar alguém que o inspira num momento em que sente que não aguenta mais. Experimentar uma consciência interior num momento em que pensa estar perdido na escuridão. Ou a pergunta para a qual procura uma resposta há muito tempo sair da boca de um estranho por acaso. Nada disto é comum. Estes acontecimentos indicam que o seu eu espiritual começou a guiá-lo e que a consciência na sua vida se aprofundou. Coincidências significativas frequentes indicam que se abriu uma linha invisível de comunicação entre si e o universo. Isto é possível não só com uma mente aberta, mas também com uma alma desperta. Porque para perceber tais encontros e interpretá-los a um nível de significado, a pessoa precisa de estar em sintonia com a sua própria vibração interior. Os indivíduos espiritualmente especiais não descrevem estes acontecimentos como mero acaso. Pelo contrário, tentam decifrar a linguagem simbólica por detrás destes momentos. Sabem que a vida, por vezes, transmite as suas mensagens mais poderosas sem palavras. É por isso que tais encontros mostram que fez um acordo com a vida abaixo da superfície, que o destino caminha ao seu lado como um guia disfarçado de coincidência. 6. Sente uma forte ligação com a natureza. A natureza é uma fonte ancestral que apela às profundezas da alma humana. Segundo Carl Jung, os humanos não estão apenas ligados ao mundo material, mas também ao inconsciente coletivo. Esta ligação manifesta-se não apenas na mente humana, mas também na natureza que nos rodeia. Jung vê a natureza e cada elemento da natureza como um reflexo do inconsciente humano. Se sente uma profunda ligação com a natureza, esta não é apenas uma preferência estética, mas um sinal de harmonia espiritual e de busca de equilíbrio interior. Se encontra a paz interior e a procura de significado ao ouvir uma folha a cair na natureza, a vista de uma montanha ou o som das ondas do mar, significa que percebeu que esta natureza é um símbolo que apela às suas profundezas espirituais. Jung diz que as pessoas usam uma linguagem simbólica nas suas relações com a natureza. A natureza é uma espécie de espelho espiritual. As pessoas redescobrem-se na natureza. Cada flor, cada árvore, cada vento é um símbolo, um chamamento. Se sente uma forte ligação com a natureza, percebe que tudo o que o rodeia tem um significado,
não só físico, mas também espiritual. Por exemplo, se sente que o seu mundo interior está em paz quando caminha sozinho numa floresta ou se senta tranquilamente à beira de um lago. Esta ligação que estabelece com a natureza não lhe oferece apenas um local de descanso. Permite-lhe também estabelecer comunicação direta com o seu subconsciente, porque a natureza é um espelho que reflete imagens arquetípicas no inconsciente coletivo do homem. É aqui que a mente consciente e o inconsciente se encontram. Segundo Jung, a natureza torna-se uma fonte espiritual. Se procura significado na natureza, esta não lhe oferece apenas um ambiente físico. Além disso, desencadeia um processo de transformação espiritual. Quando uma pessoa estabelece uma ligação com a natureza, entra numa espécie de integração, uma evolução arquetípica. O conceito de individualização de Jung está relacionado com a viagem que uma pessoa faz em direção ao seu verdadeiro eu, e a natureza é um pilar fundamental nesta viagem na evolução espiritual do homem. Se acredita que cada som, cada tom de cor ou cada movimento na natureza tem um significado profundo. Isso é mais um indício de que é um indivíduo espiritualmente desperto. Esta ligação com a natureza é muitas vezes não apenas um desejo estético, mas também uma busca de harmonia e equilíbrio interior. A natureza torna-se parte da viagem espiritual de uma pessoa. Segundo Jung, esta ligação com a natureza permite à pessoa confrontar a sua própria natureza. O desabrochar de uma flor na natureza, o voo de um pássaro ou a silhueta de uma montanha no horizonte simbolizam processos arquetípicos profundos no inconsciente de uma pessoa. Esta ligação mostra que uma pessoa está em harmonia não só com o mundo externo, mas também com o seu mundo interno. Os indivíduos que sentem uma forte ligação com a natureza percebem que tudo no mundo natural se une para formar um todo. Percebem a natureza não como um fator externo, mas como uma experiência interna. Esta ligação traz consigo também a crença de que cada evento na natureza tem um significado. Por exemplo, acontecimentos como a chegada de uma tempestade, uma estrela cadente ou a mudança de forma das nuvens são vistos como mensagens e símbolos da natureza. A natureza torna-se um guia e um professor na viagem interior do indivíduo. Esta forte ligação entre o mundo interno e o mundo externo é um sinal de maturidade espiritual. As pessoas que conseguem sentir este significado simbólico da natureza encontram frequentemente o seu equilíbrio interior e a sua paz nesta profunda ligação que estabelecem com a natureza. Os indivíduos que sentem uma forte ligação com a natureza não existem apenas observando o que acontece à sua volta, mas também procurando um significado profundo em cada evento natural. Tentam desvendar os segredos da natureza, compreender os seus símbolos e tomar cada detalhe como um ensinamento espiritual. Nas palavras de Jung, a natureza é um reflexo, um caminho arquetípico na evolução espiritual do indivíduo. Se sente este tipo de ligação, então percebeu que a natureza lhe oferece não só prazer estético, mas também alimento espiritual. Sétimo, não tem medo de confrontar o seu lado obscuro. O conceito de sombra, que ocupa um lugar importante na psicologia de Carl Jung, representa os aspectos de uma pessoa que suprime no seu inconsciente, evita aceitar ou não é bem-vinda pela sociedade. A sombra inclui não só as características más, obscuras ou negativas, mas também os aspectos ocultos do indivíduo que não realizam o seu potencial. Segundo Jung, reconhecer a sombra e confrontá-la é uma etapa importante do desenvolvimento espiritual do indivíduo. Se não tem medo de confrontar o seu lado obscuro, isso é um sinal de que entrou num processo de amadurecimento interno e aceitou-se tal como é. Dar um passo em direção ao seu lado sombrio é uma viagem interior difícil. As pessoas evitam, frequentemente, confrontar os seus lados obscuros, porque isso significa trazer à tona os aspectos da personalidade que são difíceis de aceitar, perturbadores ou assustadores. No entanto, Jung defende que esta área sombria deve ser abordada de uma forma mais saudável do que simplesmente suprimi-la ou ignorá-la. O maior perigo da sombra é que está oculta da mente consciente. No entanto, este segredo pode, na verdade,
torná-lo mais forte e destrutivo. A menos que a pessoa olhe para a sua sombra, estes aspectos ocultos podem descontrolar-se e irromper repentina e inesperadamente na vida do indivíduo. É por isso que Jung vê o processo de trazer a sombra à consciência e confrontá-la como um passo extremamente importante no processo de individuação. Confrontar os seus aspectos obscuros pode parecer uma luta difícil quando visto de fora. Enquanto a pessoa não confrontar os seus próprios aspectos obscuros, esses aspectos permanecem recalcados no inconsciente e apenas uma parte do seu potencial é revelada. No entanto, confrontar a sombra é uma viagem que revela todo o potencial de uma pessoa e permite que esta se realize plenamente. Jung diz a este propósito: aceitar conscientemente a sombra é o primeiro passo que uma pessoa dá em direção ao seu eu superior. O processo de confrontar o aspecto obscuro exige também o confronto de medos. Uma pessoa vê frequentemente as características que tem medo de ver em si própria ou as emoções que reprime nos outros no mundo exterior. Isto é um reflexo da resistência da pessoa em confrontar a sua própria sombra interior. No entanto, este encontro muitas vezes não se trata dos medos que vê no mundo exterior, mas sim dos conflitos em que se encontra. Estes conflitos são o seu reflexo, como num espelho. Quando confronta o seu lado obscuro, os seus medos tornam-se oportunidades. Quando os ultrapassa, não só conquista a liberdade interior, como também se torna um indivíduo mais forte e integrado no sentido espiritual. Jung sublinha que confrontar o lado sombrio é um ponto de viragem na jornada espiritual de uma pessoa. Após este confronto, a pessoa pode desfazer-se da sua antiga identidade e descobrir um eu mais profundo. Este processo pode ser considerado uma espécie de cura interior e renascimento. Confrontar o lado obscuro, por mais desafiante que seja, resulta eventualmente em crescimento espiritual, libertação e integração individual. Os indivíduos que o conseguem têm a oportunidade de se conhecerem mais profundamente e de viverem as suas vidas de forma mais consciente. Não ter medo de confrontar o seu lado obscuro é uma indicação de coragem interior e profundidade espiritual. Aceitar o seu lado sombrio significa ser capaz de fazer as pazes tanto com as suas sombras como com a sua luz, porque o verdadeiro poder de uma pessoa não reside apenas na sua luz, mas também na sua escuridão. Como disse Jung, uma pessoa não pode ser completamente livre a não ser que se conheça com o seu lado obscuro. Se conseguir confrontar o seu lado obscuro, este será um passo poderoso para descobrir e integrar-se no seu verdadeiro eu. Soitu sente profundamente que a sua vida tem um propósito. A influência de Carl Jung na psicologia humana não se limita aos processos inconscientes. Ao mesmo tempo, um dos seus quadros teóricos mais proeminentes é o esforço de uma pessoa para acrescentar significado à sua vida e o desejo de mergulhar nas profundezas internas relacionadas com a mesma. Jung associa o desenvolvimento espiritual de um indivíduo e a sua descoberta do sentido da vida a um processo denominado individualização. De acordo com a visão de Carl Jung, uma pessoa só pode encontrar o seu verdadeiro propósito mergulhando nas suas próprias profundezas e descobrindo a sua própria essência. Este processo é, por vezes, moldado pelas dificuldades e obstáculos que encontra na vida. No entanto, cada um destes obstáculos são passos que o aproximam do seu propósito. Se sente que a sua vida tem um propósito, isso mostra que amadureceu espiritualmente e está a esforçar-se conscientemente para acrescentar significado à sua vida. Muitas pessoas lutam para encontrar o seu propósito ao longo da vida. Embora o propósito por vezes tome forma, dependendo apenas das condições externas e das expectativas sociais, por vezes manifesta-se através de uma viagem interior que carrega um significado espiritual mais profundo. Segundo Jung, o sentido da vida não é um fenômeno moldado pelos ideais da sociedade e do indivíduo. Em vez disso, é um significado oculto no mundo interior de cada pessoa, nas suas próprias profundezas, e que só emerge com um despertar interior. Sentir que existe um propósito na vida é, muitas vezes, como seguir uma espécie de chamamento interior. Jung define este processo como individualização. Defende que uma pessoa deve viver em harmonia com o seu verdadeiro eu
e não com as expectativas da sociedade e do seu ambiente. A individualização é a plena autorrealização de uma pessoa, combinando as dualidades e os conflitos internos. Esta completude interior só é possível se a pessoa acrescentar sentido à sua vida, aceitando os seus lados luminoso e sombrio, estabelecendo um equilíbrio interior. Se também sente que existe um propósito na sua vida, isso é um sinal de harmonia e integração interior, de estar em harmonia com o seu verdadeiro eu. Sentir profundamente o propósito da sua vida não lhe mostra apenas uma direção. Também torna significativo cada obstáculo que encontra no seu caminho para esse fim. Jung diz que as dificuldades que encontra na vida fazem parte da sua viagem interior. Cada obstáculo, cada fracasso, cada dificuldade é um passo que não só o fortalece espiritualmente, como também o aproxima do seu propósito. Porque o seu propósito não é apenas atingir um objetivo, é também uma viagem, um processo de descoberta. A cada momento em que se descobre a si mesmo, o seu potencial interior e as profundezas do seu inconsciente, está um passo mais perto do seu propósito. Segundo Jung, a descoberta do propósito na vida de uma pessoa desencadeia um amadurecimento individual. Este amadurecimento está também relacionado com o servir os outros, fazer uma contribuição social e criar significado para a humanidade. Quando sente o seu propósito profundamente, percebe que tem o poder de transformar não só o seu desenvolvimento pessoal, mas também o mundo que o rodeia. Esta consciência acrescenta um significado profundo e satisfação holística à sua vida. Descobrir o seu próprio propósito interior também desperta o desejo de dar um contributo a nível social. Uma profunda sensação de que a sua vida tem um propósito é muito mais do que apenas um pensamento ou um desejo temporário. É um chamamento do seu eu interior, e esse chamamento encaminha-o não só para servir a sua própria jornada de vida, mas também para servir o mundo que o rodeia. Na psicologia junguiana, este processo é descrito como individualização, e uma pessoa só pode realizar o seu pleno potencial quando encontra o seu propósito interior. Se sente que a sua vida tem um propósito, isso é um sinal não só de um despertar espiritual, mas também de compreensão do seu lugar no mundo e de plena integração consigo mesmo. Neste vídeo, falamos sobre 8 sinais de que a sua alma é especial. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Adeus, até o próximo vídeo. Obrigado.